Hoje eu vou fazer uma confissão para vocês, como escritora cristã e com um toquezinho da gestora de negócios que eu fui um dia. Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora, estudiosa incansável, seja muito bem-vindo a mais um diário de escrita. No vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês dos desconfortos que eu tenho percebido no meio literário da ficção cristã. Uma das coisas que tem me incomodado é que a gente tem olhado para o universo literário da ficção cristã muito excessivamente do ponto de vista mercadológico. E aqui não me entenda mal, eu acredito que todo autor que decide trabalhar com a escrita, decide fazer os livros não só como um hobby ou como um passatempo, mas quer que ele seja seu trabalho, precisa pensar nele como carreira. Eu acredito que você precisa caminhar num sentido de profissionalização e que, como qualquer outro trabalho, ele terá seus ônus e bônus, né? Você vai precisar aprender a ter dentro da sua rotina leitura de livros que são do mesmo gênero que você escreve, leitura de livros que são de gêneros diferentes do que você escreve, leitura de livros técnicos para aprimorar a sua escrita. Você vai ter que estudar marketing, você vai ter que aprender a produzir um conteúdo que seja adequado para as redes sociais, que alcance o seu público. Você vai ter que pensar numa estrutura mais profissional para divulgação do seu tanto para a realização quanto para a divulgação do seu trabalho. E eu acredito que isso é importante. Mas eu acredito sim que se a gente ficar muito mergulhado apenas nesses aspectos, nós corremos o risco de ter uma ótica meramente mercadológica do nosso ofício, e isso é um problema, e eu acredito que é um problema dos grandes. Um dos meus incômodos é a popularização do uso do termo networking. Ele era um termo que estava reservado mais ao ambiente corporativo, né, pensando no objetivo de cultivar conexões com empresas e pessoas que você pudesse ter um benefício mútuo, seja a curto, médio ou longo prazo. E a priori não teria nenhum problema com relação a isso, porque a gente precisa pensar mesmo no cultivo dessas relações que são comerciais também, pensando num benefício que você possa oferecer, num benefício que você possa obter. E eu entendo de fato que com as oportunidades que têm surgido na ficção cristã, você não pode fechar os olhos para isso, né? Vale a pena você entender o mercado, ver como ele está se comportando e, na medida do possível, sem que haja negociação dos seus valores, você agregar alguns aspectos dessa demanda dentro do seu trabalho. O que me incomoda não é o uso do termo em si, mas em como, tornando habitual esse termo, a gente acaba focando muito mais na construção das trocas comerciais do que na construção dos relacionamentos reais. Então, somos cristãos, nós estamos habituados a nos chamar de irmãos, mas a gente está começando a construir relação meramente comercial, meramente por interesse mercadológico com os nossos irmãos. Isso não te parece estranho? Porque para mim gera muito estranhamento, gera até uma aversão, porque eu decidi sair do ambiente acadêmico e quis moldar a minha própria relação com o ambiente corporativo por causa dessa artificialidade de relações, sabe? E eu acho que a gente não pode ser artificial na nossa lida com o nosso irmão, né? Se são nossos irmãos, se é para ser nossa família, se o Senhor diz que a marca distintiva do povo dele precisa ser o amor, o que a gente está fazendo? Estamos começando a interagir com influenciadores, outros autores, leitores, editores, pessoas que trabalham nesse mercado editorial só pensando no que a gente pode obter de benefício deles, né? Só pensando na moeda que eles têm para oferecer, seja mais influência, seja mais contato, seja número de seguidores. A gente realmente está pensando na construção dos nossos relacionamentos tendo esse objetivo? Porque eu sei como é muito bonito quando a gente fala de networking, peguei e falei assim, não, é estabelecer um relacionamento com benefício mútuo, mas quando as pessoas fazem esse tipo de contato, muitas vezes elas não estão pensando no que elas podem oferecer, estão pensando no que elas podem obter. E é esse meu estranhamento, essa minha irritação, na verdade, que acaba surgindo com o uso do termo tão frequentemente no meio da ficção cristã. Quando eu prestava consultoria para autônomas e empreendedoras que estavam com suas empresas ali em fase de crescimento, eu sempre fazia um convite para pensar no que significa servir,
né? A maioria delas não era cristã, inclusive, mas eu fazia esse convite porque você está prestando, o produto que você comercializa é um serviço, né? Então, o que significa serviço? Mas a gente, como cristão, a gente nem precisa ir muito longe nessa reflexão. A gente tem um exemplo pronto e perfeito do que é servir. E aí eu queria trazer para essa reflexão que a gente está fazendo, Marcos 10, 42 a 45, que diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu vejo sim o uso desse e de outros termos no mercado corporativo com muita cautela. A gente não pode se deixar contaminar. E eu acho interessante que Jesus ele já dá a dica como a gente cuidar disso, né? Aquele que quiser ser grande seja o servo de todos, né? Aquele que quiser ser importante seja servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. O Senhor já está ensinando para a gente como cuidar do nosso coração, porque é natural que a gente queira que o nosso livro se torne best-seller, é natural que nós queiramos ter contratos importantes com editoras, ou contratos para palestras, ou contato com muitos influenciadores importantes que falem o tempo todo sobre o seu trabalho, sobre o seu livro. É natural que a gente queira essas coisas, e uma forma importante de proteger o nosso coração, de se afastar do foco que é glorificar a Deus, é servir. Né, você quer crescer, você tem esses desejos de ter grande expansão, sei lá, que as pessoas leiam seu livro em todo o Brasil ou até no mundo, né, que ele seja traduzido para outras línguas. Então a sua dedicação em servir precisa ser ainda maior, porque é isso que vai manter o seu coração no lugar certo, manter o seu coração humilde diante do Senhor, né, e diante das pessoas, né, oferecendo de fato o que você pode entregar para as pessoas, o que você pode oferecer de benefício para as pessoas. Então eu não quero que a gente ceda a essa pressão do mercado de ficar pensando o que eu posso obter de benefício nesse relacionamento com essa pessoa, mas que a gente foque no que eu posso oferecer para servir bem o meu irmão. E eu acredito que quando a gente fala de construir um olhar profissional sobre a nossa carreira, a gente precisa entender que não deve passar de forma alguma por cima dos nossos valores. E isso não é só não escrever ou não consumir conteúdo impróprio. Isso envolve ter relacionamentos reais, cultivar relacionamentos reais com aqueles que são nossos irmãos. E se a gente se dedica à construção desses relacionamentos, isso já vai ter um impacto enorme pra gente, né? Porque a gente não vai divulgar as pessoas que a gente conhece, sejam influenciadores, sejam autores, porque a gente pode ter algum benefício dessa troca, mas a gente vai fazer isso porque a gente acredita no ministério daquela pessoa, a gente acredita no que Deus entregou para ela e no que todo o trabalho que ela tem construído ali. Então a gente já divulga naturalmente, a gente fala naturalmente sobre isso. Isso muda completamente a forma com que nós trabalhamos, porque aí quando eu vou falar de um livro e divulgar, não vai ser porque ele está no hype ou porque eu quero que meu conteúdo viralize, não vai ser porque eu quero mostrar que eu sou culta e eu leio clássicos e eu leio conteúdo teológico de autores renomados, não vai ser por isso, né? Você vai poder falar sobre tudo isso, mas não vai ser esse o foco vai ser de fato divulgar aquele trabalho das pessoas que você acredita, né, ou compartilhar daquilo que você acredita que pode ser benéfico, que pode abençoar outras pessoas. E é interessante que esse abençoar outras pessoas também pode ser abençoar um autor iniciante de uma obra que você nem gostou muito, nem achou grande coisa, né? Às vezes a mensagem é boa, você entende que pode ser benéfico para outras pessoas, você quer incentivar aquele autor, e aí você se dedica em ofertar aquilo que você sabe fazer para fazer essa divulgação, para encorajar esse autor. Entenda bem, né? Você está dizendo que é um livro que, embora não tenha gerado um impacto pessoal muito grande para você, pode beneficiar outras pessoas, porque tem uma mensagem boa. Não estou falando de você divulgar por divulgar um livro que você achou ruim, né? Alto lá, tudo tem limites. Mas pensar sobre essas coisas, sabe? Pensar em como eu posso servir bem o meu irmão, né? Em qualquer nível de influência que esse irmão
esteja. Vou aproveitar para falar uma outra coisa que eu acho que pode beneficiar muito também, que é a gente mudar um pouco essa ótica do tipo, não custa nada divulgar também. Não custa nada responder a mensagem de alguém, não custa nada. Porque custa. Na verdade, custa. Custa o tempo, custa a atenção, custa planejamento, né? Se você vai fazer uma divulgação de alguém, custa planejamento. Se você olhar mais minuciosamente, vai custar energia elétrica, vai custar internet. Existem custos envolvidos em tudo que a gente faz. Então, quando a gente olha às vezes e fala, poxa, não custava nada divulgar, poxa, não custava nada me responder, a gente está sendo mesquinho também com relação a isso. Não, custa. E aí, quando a gente pensa que custa, a gente consegue, inclusive, olhar com mais valor quando a gente tem esse tipo de retorno. Do tipo, olha, ela dedicou um tempo para me responder, ela dedicou um tempo para divulgar o meu livro, né? Para falar do meu livro, mesmo a gente não tendo conversado nada sobre isso, mesmo não, foi uma coisa espontânea. E aí a gente apreciar mais. Eu acho que mudando esse olhar faz a gente apreciar mais esses gestos de carinho, sabe? A pessoa pegou uma parte do tempo dela, fez um planejamento para fazer um story que seja sobre o meu livro, um story que seja sobre o meu trabalho. Aprecie isso, sabe? É claro que quando eu falo para a gente se envolver nos relacionamentos, construir relacionamentos reais, eu seria muito ingênua ou até leviana mesmo, de não alertar que isso vai implicar em vulnerabilidade, né? A gente se envolver em qualquer relacionamento, a gente desenvolver relações reais, implica em vulnerabilidade. E às vezes você se colocar mesmo numa posição de vulnerável com relação a outro, também te deixa vulnerável a ser ferido, né? Também te deixa vulnerável a enfrentar situações que fiquem chatas para você, no sentido de você vai estar ali tentando buscar uma relação real, construir um relacionamento verdadeiro, e às vezes a pessoa está interessada em construir um relacionamento meramente comercial, né? E aí isso vai expor a gente a algumas chateações. Mas assim, isso também molda a gente. Isso também molda o nosso caráter. Pensando que a nossa marca como cristão deve ser o amor, a gente precisa ser generoso na entrega desse amor. A gente precisa ser generoso em fazer o que a gente puder pelos nossos irmãos, ser servo de todos, né, de fato. Servir as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que isso nos exponha a machucados e a feridas ao longo do tempo. Mas o Senhor nos cura. A gente tem o Senhor que nos cura também, porque uma vez que a gente está fazendo o que a gente foi chamado para fazer, assim como o Senhor Jesus, que veio dar a sua vida em resgate de muitos, então a gente precisa aprender a se dedicar ao serviço de maneira intensa, né? Sendo vulneráveis, muitas vezes dispostos a serem feridos, a ter feridas, a ter machucados, e deixar que o Senhor nos cure também, porque Ele vai nos tornando mais parecidos com Ele, né? Ele vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa forma de ver o mundo. A gente vai aprendendo a olhar para as pessoas com mais misericórdia, como Ele nos olhou com misericórdia, como Ele nos olhou com graça. E isso vai trazendo um benefício para nós como um corpo de Cristo, que impacta também o universo literário, porque aí a gente vai ter histórias que não estão focadas meramente no comercial, né, que não estão focadas em responder ao anseio das pessoas de ter livros rapidamente que afaguem o próprio ego e tal. Não, a gente vai conseguir produzir uma mensagem que é mais refinada, porque a gente está vivendo esses relacionamentos reais, a gente está vivendo essa transformação e esse crescimento como igreja, e isso vai se espelhar nas nossas histórias. E aí as nossas histórias, elas vão se destacar por causa também desse amor, né, que a gente deve ter, que a gente deve demonstrar como cristãos. Né? E aí a gente tem esse impacto no mundo não só porque nós produzimos muitas histórias, né? Temos volume de histórias, ou não só porque nós nos dedicamos à excelência e aí os livros de ficção cristã estão ficando cada vez melhores e tal, mas porque além de ser grande quantidade, de estar dominando o mercado, além de serem ótimos, excelentes, de serem fantasias, romances e livros incríveis, eles também têm um que é mais. Eles têm esse amor do Senhor
que transborda pelas páginas. E poxa, esse é meu objetivo como autora de ficção cristã. Esse é meu objetivo como escritora. Eu quero que a palavra do Senhor transborde pelas páginas do que eu estou escrevendo. Eu quero que toque os corações. Eu quero que leve as pessoas a cultivar relacionamentos. Os meus livros acabam falando muito sobre isso, né? Sobre a questão de construção da comunidade. Acredito por isso que isso acaba sendo um tema tão sensível para mim, mas eu quero que as minhas histórias inspirem as pessoas a reconstruírem relacionamentos, a reconstruir pontes onde o caminho foi queimado, onde o caminho foi destruído. Eu quero que seja nesse sentido. Então, poxa, eu preciso me dedicar para que isso aconteça na minha vida também. Então, eu preciso construir relacionamentos que sejam reais com outros autores. Eu preciso construir relacionamentos que sejam reais com os leitores, que sejam reais com os influenciadores, não porque eles podem me oferecer algo em troca, mas porque eu quero que isso transborde para eles também. Eu quero que o trabalho deles, para os colegas que trabalham com isso, eu quero que o trabalho deles cresça, eu quero que a vida deles floresça, né? Eu quero me dedicar para isso, para que tudo que eu tiver de ferramenta ali nas minhas mãos, para que tudo que eu tiver de habilidade também possa servir para crescimento deles, né? Eu quero entregar isso, e isso é um aprendizado, né? Não a Jéssica agora está se achando, né? Ela focou aqui naquele texto de que ela quer ser a maior, e aí como ela quer ser a maior, ela quer se dedicar a servir, aí passa todo esse discurso bonito, porque agora ela vai vender mentoria de escrita, e ela tem o trabalho de leitura crítica, é tudo ali uma fantasia. E eu te entendo, porque no fim a gente acostumou muito com isso. É até engraçado se você parar para reparar, porque o mundo dos negócios, né, o mercado, tem tentado absorver esse discurso de relacionamentos importam, as conexões humanas são o que importam, e dentro do meio da ficção cristã a gente está tentando trazer esse olhar mais mercadológico, a gente está invertendo as coisas, né, sendo que a gente tem todo o necessário por causa de Cristo, por causa do Senhor, por causa da transformação que Ele opera nas nossas vidas. A gente tem muito mais condições de construir relacionamentos verdadeiros, firmados em Cristo, que vão buscar cada vez mais olhar para o outro com graça, como nós recebemos graça também. É mais provável disso acontecer de uma forma mais profunda e real no nosso meio do que no meio corporativo, né? Mas isso não exclui, de fato, que a gente comece a prestar serviços. Não exclui que faça mentoria de escrita, não exclui que faça leitura crítica, não exclui que produza cursos, né? Que comece a vender cursos que ajude a pessoa a ter uma carreira de escrita. Tudo isso, todo esse trabalho também é genuíno, mas o coração dele, o coração desse trabalho precisa estar em servir a Deus e servir o próximo. E aí qualquer serviço que for prestado, qualquer trabalho que for feito, ele vai ter isso para florescer, ele vai ter todo o necessário para florescer de verdade, para florescer não só como um trabalho de excelência, como uma coisa muito bem feita, mas também como uma coisa cheia de coração, cheia de graça de Deus, cheia de presença de Deus, que vai impactar, que vai trazer transformação à sua volta. Então, isso também leva a outro ponto que às vezes me incomoda também, é de muita gente achar que porque você faz o que você ama, porque você faz o que você gosta, você devia fazer de graça ou por um troco que não cobre nem os custos, né? E isso não é justo, né? Todo trabalhador, ele é digno de seu salário. Eu estava conversando algumas vezes também em vários lugares, eu acabo conversando sobre isso, né? Porque é um tema que me toca muito, porque eu trabalhava muito com a estruturação dos negócios e revia muitas vezes a estrutura tanto de vendas quanto a estrutura financeira. Então, quando eu vejo um preço, seja por um livro, seja por um tipo de serviço com relação aos influenciadores, né, ou mesmo com relação aos autores, que eu vejo o preço muito baixo, me dói o coração, né? Porque eu falo, poxa, será que esse preço cobre pelo menos os custos que a pessoa tem? Porque não tem nada de errado você pensar num programa que seja social, num programa que seja para atingir várias pessoas. A ideia do meu projeto no canal do YouTube é justamente essa, né? Partilhar um pouco
com escritores que estão iniciando e às vezes não têm condição de investir num curso ou num livro mais robusto sobre escrita, então eu tenho partilhado a minha parte de estudos do que eu tenho aprendido de criação de personagem e no diário de escrita um pouco de como tem sido a minha experiência prática com isso, para que sirva de inspiração, para que sirva como um recurso gratuito para essas pessoas. Ele tem esse braço, né? Ele tem esse foco também, mas eu não posso que todo o meu trabalho seja focado nisso, né? A menos que eu de repente ganhasse uma herança enorme e aí eu não dependesse de nenhum tipo de trabalho para trazer recursos da minha casa, né? Aí tudo bem, você se dedicar só a projetos sociais, mas é isso, a gente precisa ver esses trabalhos que a gente decide fazer de graça como projetos sociais. Eles têm um custo, né? Eu tô aqui num sábado de manhã que eu podia estar com a minha família, que eu poderia ter saído com eles, podia estar fazendo outra coisa, tô aqui gastando minha energia elétrica, minha internet, para gravar um vídeo de uma coisa que eu acredito ser importante. Então tem um custo nisso. E eu faço com alegria e encaro isso como uma oferta para o mundo literário, para o mundo da ficção cristã, como uma entrega do que eu posso fazer, do que eu posso disponibilizar das minhas habilidades e dos meus recursos. Isso não significa que eu não vou ter outros serviços que sejam pagos, né, e que eu não vou trabalhar para que tenha um preço justo por isso. Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente olha para influenciadores, quando a gente olha para pessoas que trabalham no ambiente literário, para autores, e a gente fica com uma tentação de chamar essas pessoas de mercenárias, do tipo, ai, podia estar fazendo, não está fazendo para a glória de Deus? Aí, pera, calma. Estar fazendo para a glória de Deus não significa que ele não deve receber pelo trabalho que ele executa, não significa que ele não é justo que ele ganhe por todo esse processo que ele faz, né? Então me incomoda muito os preços muito baixos de coisas. Não, mas é que eu estou iniciando. Tudo bem, você está iniciando, o preço da sua hora vai ser um pouco mais barato mesmo, mas barato a ponto de não cobrir os seus custos, como que você vai crescer? Como o seu trabalho vai crescer no sentido de você ter dinheiro para investir em outros cursos, ter dinheiro para investir em livros? Como que isso vai acontecer? Né? Até estava vendo uma trend essa semana do pessoal brincando, né? Sonhando em viver da escrita, vendendo os livros a R$1,99. E tipo, pois é, isso é uma das coisas que eu penso o tempo todo, né? A pessoa fala, escreveu às vezes um calhamaço ali de 400, 500 páginas, e aí chega e fala, olha, meu livro tá em promoção, tá de graça. Nossa, o de graça me mata, gente. O de graça me mata, né? Mas, enfim, tá de graça hoje, ou então, tá em promoção em R$1,99. Mano, são 500 páginas, você se dedicou, uma coisa é você pôr a R$1,99, ou colocar até de graça mesmo, um pequeno conto que você fez, né, uma história que é gancho para outras, né, que tem uma estratégia, tem um motivo para estar ali, de você fazer esse tipo de ação, ou então não é uma história que eu fiz mesmo com um objetivo missional, então ela vai ser sempre com esse valor baixo e tal, né? Quando as coisas têm um objetivo claro, tudo bem, mas quando é só porque é o valor que o mercado está cobrando, gente, isso me mata, porque o mercado pode estar cobrando errado. Primeiro que outras pessoas do mercado podem não ter os mesmos custos que você. Segundo, que se todo mundo segue essa regra de olhar o que estão cobrando no mercado, quem garante que a primeira pessoa que você pegou de referência fez uma precificação correta? E aí a precificação correta, quando eu falo para o meio cristão, é um preço que seja justo, né? Ou seja, ele nem vai ser excessivamente caro, e ele também não vai ser excessivamente barato, ele precisa cobrir os seus custos e possibilitar que você continue crescendo, não no sentido de ter lucros exorbitantes, né? Até porque, convenhamos, né? No trabalho literário, lucros exorbitantes não acontece muito, não. Mas de ter lucro mesmo para você poder comprar, se você é autor, comprar livros de escrita, comprar cursos de escrita, aprender mais sobre a língua portuguesa, né, trabalhar outras habilidades, ou mesmo para pagar passagem ou entrada em eventos que vão ser importantes para você divulgar o seu livro, tudo isso custa. Então, assim, a gente quer viver de escrita, a gente quer que a nossa carreira de autor seja a nossa única carreira, mas ela não se paga
dificilmente isso vai acontecer. Ou você vai sempre depender de um investimento externo, né, de ter um marido, um tio, um pai, alguém que, ou uma tia, uma madrinha, que pague esse seu trabalho, né? Nem estou dizendo que esse é um caminho errado, tem gente que vai escolher por isso, mas a minha defesa é que essa escolha seja consciente. Não, eu realmente encaro como o meu trabalho de escrita como uma oferta. Então, eu invisto na revisão, eu invisto na capa, porque eu tenho recursos para isso, porque eu tenho um outro trabalho e aí eu faço de investimento próprio. Então, é mais missional no sentido de que eu quero que essa história chegue a várias pessoas. Então, a história pode estar de graça, a história pode estar R$1,99, a história pode incluir os caminhos que ela quiser, porque isso não é meu trabalho principal, esse é realmente só uma oferta para o mundo literário. Tudo bem, você pode fazer essa escolha, mas ela precisa ser consciente, ela precisa ser fundamentada naquilo que você acredita de fato. Não dá para você acreditar que um dia você quer viver de escrita e pensar em preços que não cobrem os seus custos, né? Pensar em preços que não condizem com aquilo que você precisa para seguir crescendo, para seguir pagando os seus cursos, para seguir pagando os seus livros, para seguir se aprimorando, para seguir, às vezes, comprando uma câmera melhor para você conseguir gravar os stories, ou comprar um microfone para você conseguir ser melhor ouvido na produção de conteúdo, né? Pensando aí nos influenciadores. Assim, vai ser sempre um trabalho secundário? Vai ser sempre uma extrinha? Ou você realmente quer que isso se torne uma carreira? Então, precisa ter um planejamento com relação a isso. Você precisa olhar para isso de outra forma também. Então, eu acredito que essas são as duas principais coisas que mais têm me incomodado. Tanto a questão de construir relacionamentos que acabam ficando artificiais demais, quanto ir para um extremo de achar que você tem que doar tudo, né? Tudo no seu trabalho tem que ser uma oferta, porque é só para atingir o coração das pessoas, é só para, né? E, poxa, mesmo a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Que a gente precisa receber por aquilo, a gente precisa ter o sustento daquilo. Tem até um texto de 1 Timóteo que ele fala isso com relação aos presbíteros, né? Em quem prega a palavra. Mas deixa eu abrir aqui. Lá em 1 Timóteo ele está falando dos presbíteros, né? No caso. Mas como ele fala no 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dupla, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. E é claro que nesse texto ele está falando dos presbíteros especificamente, né, mas ele está falando que eles são dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, né, quer dizer, quem trabalha na pregação e ensino devia ainda ganhar mais. E aí ele traz um argumento, né? Porque a Escritura diz, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando e o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, tudo que a gente presta de serviços, né? Essas coisas que a gente oferece são o nosso trabalho. E a questão de não amarrar a boca do boi, tipo, enquanto estiver debulhando, não torna difícil o negócio, né? Ele está debulhando o trigo, ele está trabalhando ali. Você vai amarrar a boca para ele não ter benefício do que ele está trabalhando? E às vezes é isso que a gente faz quando a gente não leva em consideração preços que sejam justos, né? A gente está querendo esfolar as pessoas, a gente está querendo ter o benefício delas, que aí é nisso que conecta também com essa questão de networking, porque você quer ter o benefício do que a pessoa quer te oferecer, mas você não quer pagar por isso, não quer oferecer em troca o que é justo pelo trabalho da pessoa, né? Então, assim, me corta o coração quando às vezes vem alguns booktalkers e pessoas que estão começando o seu Instagram literário falam assim, queria fazer uma proposta de parceria, né, de divulgar o livro e tal. E aí eu começo a perguntar às vezes, legal, como funciona o seu trabalho? E a pessoa fala assim, você só me manda o livro, se tiver alguns brindes e tal, e aí eu faço o unboxing e tal. Eu falo, gente, isso não é pagamento. Receber um livro não é pagamento. Eu sei que a gente gosta de ler, eu sei que a gente gosta de receber livro e tal, mas você só receber o livro não cobre os custos do conteúdo que você vai produzir.
não cobre os custos do seu tempo, não cobre... Então, assim, cuidado com essas parcerias, com como você está oferecendo essas parcerias, né? E aí eu acredito também que os autores, ao invés de deixar o olho brilhar só e falar assim, ai, que bom, vou ter mais divulgação do meu trabalho, não seja injusto com o seu irmão, né? Pensa, não, como que é o seu trabalho, né? Como que você se dedica para fazer isso, mas tá fazendo de graça, não tem um valor simbólico para todo o trabalho que está fazendo, né, para toda a dedicação que tem de pegar e editar vídeo, editar post e fazer, sabe? Assim, a gente acaba querendo que as pessoas sejam justas conosco, a gente acaba querendo receber mais uma vez essas coisas de benefício, mas a gente não tem sido justo com as outras pessoas. Assim, não tem problema você fazer uma troca de serviços, mas essa troca precisa ser justa, né? Fala assim, você divulga meu livro e eu divulgo o seu trabalho como influenciadora. Pera, mas essas coisas elas têm um valor igual, né? É justo ser mesmo uma troca pela outra, né? Então, você precisa saber quanto custa o seu trabalho, você precisa saber quanto custa para você produzir aquilo, para você avaliar se essa parceria vale a pena, né? Se ela é benéfica para ambas as pessoas, ou até conscientemente dizer, não, realmente é mais custoso para mim. Isso que eu estou propondo é uma coisa que vai custar mais para mim, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu acredito no ministério dessa pessoa e eu quero fazer isso como oferta. E isso é genuíno, mas precisa ser consciente, precisa ser uma escolha real, né? Então, com carinho, eu quis trazer um pouco dessa discussão que fica circulando a minha cabeça ultimamente. Por favor, estabeleça conexões reais, né? Abra mão desse movimento de mercado, de buscar benefício, o que o outro pode me dar e como que eu posso receber vantagem disso, né? Abra mão desse movimento de negócio. Pense em como você vai criar relações reais mesmo com as pessoas à sua volta, que são seus irmãos e irmãs, né? Pense em como o Senhor vai ser glorificado com o frutificar desses relacionamentos também. E pense em tratar o trabalho do seu irmão e o seu de forma justa também, né? Pense em preços para os seus e-books, para os seus livros, pense em preços que realmente cobrem os custos e aquilo que é justo pelo seu trabalho. Você vai pensar em construir um portfólio de divulgação, pense, poxa, eu estou começando, o meu valor de hora vai ser menor, né? O valor que eu vou usar como base para fazer meus cálculos vai ser menor, mas eu vou cobrar alguma coisa, vou ter algum valor que seja justo para mim, né? Porque o pessoal fala, ai não, mas é que é um autor que está tão começando, aí eu também estou começando, aí a gente faz essa troca. Olha, não, a gente precisa aprender a investir no nosso chamado também, a investir no que a gente acredita. Então, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar um influenciador hoje para fazer a divulgação do meu trabalho, então eu vou aprender a fazer marketing. Eu vou aprender a como divulgar bem o meu trabalho e conquistar os meus próprios leitores, né? Conquistar a minha própria comunidade. Se eu não tenho dinheiro, recursos financeiros para investir nisso, então eu vou investir em tempo, né? Eu vou investir do meu tempo, da minha dedicação para conquistar essa comunidade, né? E aí, conquistando muitas vezes relacionamentos, talvez surja alguém que queira ofertar na sua vida sobre isso, queira ofertar essa divulgação. Ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente não deve ficar buscando isso, né? Eu vou seguir esse booktalker aqui que ele fala, ele faz essa divulgação meio de graça, né? Ou começar a buscar as pessoas por causa do preço. Tipo, nem é muito meu público, mas assim, o preço dela é o que eu posso pagar, então eu vou divulgar. Não, pense com carinho, pense com zelo, também a divulgação do seu trabalho, porque uma vez que tudo isso faz parte do nosso trabalho, né, dentro da ficção, dentro do trabalho do autor, vai além de escrever, né, vai além de estudar sobre escrita, vai além de aprender a fazer boas histórias, mas fazer uma boa edição, procurar uma boa revisão de português, ter uma boa capa. Eu não consigo pagar por uma capa super bem elaborada com uma ilustração. Mas eu consigo pagar alguém que faça aquelas capas pre-made, né, que escolher uma que ajusta bem com o meu tema, que eu consigo pagar 50, 80 reais, então vou fazer.
ou então não vou conseguir fazer nenhuma dessas coisas, então eu vou pegar um banco de imagens gratuito e vou montar minha própria capa ali no Canva, né? Se ponha para trabalhar de forma justa também, né? Se dedique nisso, não escolha por caminhos mais fáceis que acabam mesmo conduzindo ao mal e deixando a gente se moldar ao mundo, que não é uma coisa que a gente deve fazer. Então, a principal mensagem que eu queria deixar hoje é: ame ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E isso vai permear todas as outras coisas que você fizer. Então vai permear os seus relacionamentos, permitir que eles sejam mais verdadeiros, que eles sejam fundamentados na graça e no amor do Senhor. E isso vai permear também a forma de você ver e fazer o seu trabalho. Então, não, essa parte eu vou fazer mesmo como oferta, mesmo que me custe, mesmo que eu tenha que investir, essa parte eu vou trabalhar como oferta, essa parte eu vou fazer como trabalho, então eu vou pensar num preço justo, num preço que realmente cubra os meus custos e que me permita crescer, que me permita oferecer cada vez mais desse meu trabalho para o mundo. Traz aqui para mim nos comentários se essa reflexão fez sentido para você, se você já tinha pensado nisso, se algum desses aspectos ou até de outros aspectos tem te incomodado, e vamos trazer um diálogo, vamos fazer um diálogo sobre isso, vamos fazer uma conversa sobre isso. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.